bem-vindos. Marcelo Rebelo de Sousa, tem à sua frente alguém que lhe chamou já propagandista do governo, submisso, seguidista, até ministro da propaganda. O que é que responde? Em primeiro lugar, deixe-me cumprimentar o Sr. Tiago Maia Gonçalves e nele, um defensor do espírito liberal que vem do Porto. Sim, senhor. Que é, como sabe, desde o século XIX em particular. Uma cidade desde sempre lutadora, mas sobretudo no século XIX, lutadora pela liberdade. E, portanto, naturalmente que o Presidente da República está sujeito a um escrutínio. Esse escrutínio significa que há quem gosta, quem não gosta, e quem não gosta exprime de acordo com as suas convicções aquilo que pensa. Isso é a democracia. A grande riqueza da democracia é essa. Mas as palavras são duras e até alguns cartazes de iniciativa, embora estejamos aqui noutra campanha... Sabe que em democracia não pode haver censura. Mas as palavras têm e muito menos em campanha eleitoral. Não há censura. E, portanto, todos estão sujeitos a escrutínio. O escrutínio é cada vez maior. Se o Sr. Tiago Maia Gonçalves entende isso, exprime isso, está no seu direito, é o seu ponto de vista, se a iniciativa liberal o diz e exprime, e como naturalmente se aceita. Marcelo Rebelo de Sousa desmente essa ideia de que tenha sido seguidista ou propagandista do governo? O candidato é o Presidente, porque no fundo esses juízos são dirigidos ao Presidente, não ao candidato. Claro. E, portanto, o Presidente já aqui disse ontem exatamente o que pensa sobre essa matéria, que é, uma coisa é estar com o Governo, outra coisa é estar com os portugueses. E eu estive com os portugueses. E os portugueses perceberam que eu estivesse com os portugueses. E o estar com os portugueses significa que quando se concorda com o Governo, concorda-se, quando discorda do Governo, discorda-se, e por isso eu vetei mais que todos os Presidentes, tirando o Presidente Yanes, no primeiro mandato. E quando se discorda, diz-se publicamente, eu disse em várias ocasiões, quando é que discordava do Governo, ainda ontem foi crítico aqui da Ministra da Justiça. Bom, quando concordava, concordava. É assim. Agora, há uma coisa muito importante que é a estabilidade, e a estabilidade é feita disto, que é, disse na minha campanha eleitoral há 5 anos, fazer porque as legislaturas cheguem ao fim, no caso de haver crises que o justifica, então, podem ser interrompidas, mas é preciso haver indicadores de que essa interrupção aponta para soluções diferentes, alternativas àquelas já vamos falar mais que disso, são seguramente. as existentes. Nunca aconteceu isso, mesmo no caso mais flagrante, que foi o caso de 2017. Dos incêndios, resultante dos incêndios. Tiago Maia Gonçalves, disse também que o Presidente da República abdicou dos poderes que tem e de ser uma voz dos portugueses para ser um porta-voz do Governo. Concretiza isto em quê e em que momentos? Olha, em variedíssimos momentos. O mandato do Sr. Presidente da República é um falhanço, até pelas suas próprias palavras. O seu discurso de candidatura apresenta-se como o mesmo e esse é que é o problema, Sr. Presidente. Porque o desempenho do seu mandato revela-se em quê? Apresentar-se como Ministro da Propaganda quando proclama as vacinas da gripe para todos os portugueses, quando, por exemplo, não reconduz ou apresenta à última hora um critério de não recondução para Joana Marques de Vival não ser reconduzida como Procuradora-Geral da República, quando anuncia com Primeiro-Ministro, Ministros, Presidente da Assembleia da República, Presidente da Câmara de Lisboa, a final da Liga dos Campeões para Portugal, na mesma altura em que Portugal estava a ser posto na lista negra dos voos da Europa. Continuamente, Marcelo Rebelo de Sousa tem-se apresentado nessa posição de propagandista do governo. E porquê? Porque a única coisa que move o Sr. Presidente é a sua busca de popularidade. E, portanto, quando a sua popularidade baixa, é aí que começa a reagir. É aí que veta. 1/3 dos seus vetos foram realizados neste verão, Sr. Presidente. Porque começou a olhar para as sondagens e deu-se conta de que a sua popularidade estava a descer. Já vamos falar mais de sondagens, E, portanto, aí o Sr. Presidente está pronto para tirar o tapete até ministros quando se sente a sua popularidade afetada. E é isto o retrato do mandato do Sr. Presidente. A sua réplica, Marcelo Rebelo de Sousa. Ora bom, eu vou explicar. Como falou de 5, 6 factos, eu vou escolher 2 ou 3, não se pode. Mas há aqui 2 ou 3, eu diria, particularmente relevantes. A questão das vacinas, a questão da Procuradora-Geral da República, e esta questão do senhor na relação com o Governo. Procuradora-Geral da República. O mandato da senhora Procuradora é um mandato do Procurador-Geral da República, um mandato único, de 6 anos. Quem o disse foi a Procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, logo no início do seu mandato, em 2013. Reconheceu.
porque era uma evidência depois da revisão constitucional 97. Mas Ela não, disse-o. mas não está na Constituição nenhuma proibição de Ela renúncia. assumiu, claramente. De outra forma, seria um mandato sem limite. Poderia haver 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, 6 mandatos. Mas E, reconhece que portanto, também nada o impede. Nada o impede. ela assumiu que decorria da Constituição. Ela própria. Portanto, arrancou com essas regras de jogo. E ficou claro desde o início. Foi substituída e todos disseram que a substitui não vai garantir o combate à corrupção. Avançaram os processos. O processo BES, o processo TANCOS, o processo LEX, o processo contra magistrados judiciais. Tudo isso avançou. Operação Marquês depende de uma decisão judicial. No fim da instrução. Portanto, primeiro ponto, esse foi assim. Segundo ponto, o das vacinas. Eu fui vacinar-me. Estou ao lado da Sra. Ministra da Saúde e a Sra. Ministra da Saúde diz o que os portugueses ouviram em direto. Todos os portugueses que queiram vacinar-se têm vacinas. E perguntam-me, o Sr. Presidente, o que é que pensa? Eu digo, a Sra. Ministra acaba de dizer isto. Ponto final para ela. Depois disso, com a maior das humildades, reconheci o que não encontrei muito chefe de Estado a assumir, que é que a máxima responsabilidade pela gestão da pandemia é minha. Eu não encontrei o Presidente da Suíça hoje, a Presidente da Suíça, a dizer que pedia desculpa, assumia o fracasso do Estado suíço, mas não disse que assumia ela, pessoalmente, o fracasso. Eu assumi. Eu prometo que já vou deixar falar da questão da popularidade porque é relevante. Deixe-me só colocar esta questão porque é importante. Já agora o futebol. Falou da ministra... Não, podemos falar de tudo. Mas a ministra, quando falou agora do caso da Ministra da Saúde, podemos juntar-lhe a questão do Ministro da Administração Interna, agora a questão da Ministra da Justiça. Tem a ver também com uma interpelação colocada pelo Tiago Meia Gonçalves. Até que ponto o senhor é mais ou menos crítico dos ministros, consoante o momento... Não, é consoante haver razões ou não para intervir e intervir em relação aos respectivos ministérios. Em relação aos focos. Eu, na altura dos focos, intervim relativamente ao que se passava na condução do combate aos focos. Ministério da Administração Interna. A ministra O que mesmo, agora, quando se levantou o problema da Justiça, eu disse, tem de ser apurado, porque verdadeiramente é um desleixo lamentável este dos serviços do Ministério da Justiça. Como é, quem foi, de que maneira? Porque é que foi assim, não foi de outra maneira? Eu intervim porque os factos ocorreram naquele momento. E o senhor não intervim. Sabe uma coisa? Se há coisa que é muito evidente para mim, é indiferente a popularidade. Totalmente indiferente. Eu vetei a lei de financiamento dos partidos contra o Parlamento todo. Há muito tempo, não foi no verão deste ano. Eu vetei, ainda há pouco tempo, uma lei aprovada pelo PS e com a abstenção do PSD, dizia respeito ao controle da aplicação dos fundos europeus. Mas o maior número dos meus vetos foi até 2019. Não foi em 2020. Está a réplica feita. Tiago, volta-se, até porque começa a ter algum atraso em termos de tempo. Disse também, aplaudiu esta questão da popularidade do presidente recandidato, que o objetivo de Marcelo Rebelo de Sousa era ser apoteoticamente eleito, mas que isso não vai ser atingido. Deixe-me lembrar-lhe que, tirando Mário Soares, em 91, nenhum presidente reeleito, nem Jorge Sampaio, nem Cavaco Silva, nem sequer Ramalhianos, teve no segundo mandato uma votação superior a 56, qualquer coisa por cento. Não há nenhuma sondagem que coloque Marcelo Rebelo de Sousa abaixo desse nível. Isto não é ser apoteoticamente reeleito? O que o move, insisto mais uma vez, o que move o Sr. Presidente é a sua popularidade. E, portanto, tudo o que há feito... Mas a popularidade é um fim? Ou o objetivo era ser reeleito? Daí a minha pergunta. É um fim do Sr. Presidente, precisamente para ser reeleito. E foi isso que, estrategicamente, o pôs sempre ao lado do Governo, exceto quando sente a sua popularidade afetada. É curioso que o Sr. Presidente fale do Sr. Ministro da Administração Interna e fale que só intervém quando conhece os casos. Mas o senhor é o Presidente da República, o senhor não é um espectador. O senhor não tem que esperar por uma entrevista da Ministra da Justiça para apurar, como gosta muito de dizer, para apurar as responsabilidades. Neste contexto da Procuradoria Europeia, o senhor não tinha que esperar 9 meses a aderir a um pacto de silêncio relativamente ao CEF e teve que esperar por uma entrevista à viúva para reagir, para dizer que tinha tido conversas privadas inconsequentes, porque tivemos que esperar 9 meses para ver demissões no CEF, para ver indenização à viúva e para ver, de facto, que o Estado tinha falhado ali. O Estado tinha assassinado um cidadão
E o Sr. Presidente, durante 9 meses, aderiu a este pacto de silêncio. E, de facto, Mas, só quando é espectador, só quando aparece na TV, é que o Sr. mas Presidente não é da República verdade. reage. Eu falei no princípio de abril. A minha primeira intervenção sobre o caso ucraniano é no princípio de abril. E quando é que falou com a viúva, Sr. É Presidente? primeiro, isso não falei. Pois E não falei por uma Mas decisão fala- do Estado. Mas fala com outras viúvas com muita facilidade. Desculpe, mas já Sr. expliquei Presidente. porque é que não falei. Fala Porque é com que- outras viúvas mas eu com já muita expliquei facilidade. porque é que não falei. Pois. Eu entendi e expliquei por uma razão muito simples. Porque, Qualquer português acha incompreensível. mas Qualquer- permite-me que eu explique. Bom, não falei por duas razões. Uma razão muito simples é que, estando a decorrer um processo criminal, eu não ia falar como cidadã ucraniana na Ucrânia, antecipando um juiz da justiça O portuguesa. senhor isso já tinha explicado, mas, Não, mas explica ontem isso. pela primeira vez, ficou a ideia de que pela primeira vez fez uma espécie de meia-culpa, admitindo que era criticável. Não, mas eu pelo menos, sempre a disse que sua- era criticável, ainda agora disse. Quando me colocou as críticas do Dr. Meia Gonçalves. O Presidente da República tem essa limitação enorme como candidato. Os outros candidatos podem prometer a Lua. O Presidente da República é candidato e praticou, eu promulguei 1.500 leis. Portanto, eu posso ser atacado por 1.500 razões, 2.500 razões, 3.000 razões. Essa é a limitação do Presidente. Um candidato que aqui chega de novo Ó Santiago, pode, como eu há 5 anos fiz, pode ser livre de prometer tudo. Um Presidente tem que tomar decisões. Tomei essa decisão no ucraniano, mantenho a decisão, sou Não faria, julgado por diferente, isso. não faria diferente hoje? Não faria diferente. Tiago Maia Gonçalves, temos que avançar, sem embargo de poder retorquir em relação a alguma destas questões. O senhor vai, sendo um candidato desconhecido da maioria dos portugueses, sê-lo há menos seguramente a partir do dia de hoje, e não apenas por esta entrevista, mas por este debate, mas pelas várias entrevistas, pelos debates que vai ainda ter que protagonizar, o senhor acaba por assumir um confronto entre forças político-partidárias, porque ambas as candidaturas emergem de partidos, direto com o líder do Chega. Em boa medida pode tentar medir-se o crescimento de cada uma das forças, Iniciativa Liberal e Chega, em função da vossa performance eleitoral. Isto não é responsabilidade a mais para si? Não devia ser o Dr. Coutinho Figueiredo a estar como candidato nestas eleições? O João Coutinho Figueiredo é deputado desta nação e ele assumiu um compromisso com os eleitores e vai cumpri-lo até ao fim. Porque é isso que fazemos no nosso partido. Quando assumimos compromissos, é para levá-los até ao fim. Mas não é para sentem-se- andar de saltar a candidatura em candidatura. Mas, como sabes, as sondagens colocam a Iniciativa Liberal e o Chega mais próximos, em termos de possibilidade eleitoral, e colocam-no assim muito mais distante de André Ventura. Vai assumir a responsabilidade de um resultado que Esta pode candidatura é individual. Eu estou aqui porque eu avancei. Fui eu que avancei. E é isso que eu estou aqui a fazer. A representar uma visão liberal para o exercício da presidência da República, mas é uma visão pessoal, minha. Eu sou E já vamos candidato. falar mais das suas ideias, está prometido. Mas esta pergunta gostava de lhe fazer decorrente disso. Se ficar muito atrás, as sondagens valem o que valem, todos sabemos, os debates estão a começar e a campanha ainda nem sequer começou, avança dia 10. Mas se ficar muito atrás de um xenófobo, racista, troca-tintas, vendedor de banha da cobra, como já chamou André Ventura, isso diz o quê? Da sua candidatura e do país? Não, eu estou a candidatar-me para apresentar uma visão completamente distinta dessa, da do Sr. Presidente e de todos os outros candidatos. Então, essa visão é que vai ser medida. E é a minha visão, que representa uma visão liberal, naturalmente, e é por isso que tenho o apoio da Iniciativa Liberal, mas é a minha visão para o exercício do mandato e espero transmiti-la. Hoje é mais uma oportunidade para o fazer e vamos ver o que é que isso vale em termos eleitorais. Mas eu não me estou a medir com aquele ou com aquele outro. Eu estou a apresentar uma visão radicalmente diferente para o país. E a sua visão radicalmente diferente passa por equacionar a importância de uma maioria de direita, de acordo com o que sucedeu nos Açores, e transpondo isto para a realidade do país? Qual é o país que temos? O país que temos é um país da completa estagnação, em que Portugal está continuamente a ser ultrapassado por todos os países europeus. É um país onde um jovem licenciado tem que sair do país para ter alguma esperança de futuro, ou enfrenta o desemprego, ou então tem que se inscrever no PS para ter sucesso cá dentro. É um país onde um pequeno empresário, um pequeno comerciante, está esmagado por impostos, está esmagado por burocracias e não consegue se ingrar na vida. E o que é que o Presidente da República pode fazer em relação a isso? Evidentemente Muito que há disso um é papel... matéria de decisão política relativa, sobretudo, à governação. Não,
é evidente que uma visão diferente, e um presidente tem uma visão diferente, importa muito, porque além do exercício dos poderes presidenciais, há o poder da palavra chamado magistério de influência. Mas o senhor... O candidato que eu tenho aqui em minha Mas frente... imagine que o senhor era eleito Presidente da República e quer exercer esse magistério de influência junto do atual Governo, porque o Governo não vai Ou dos mudar... que vierem, claro. Bem, mas para já temos este. O senhor vai colaborar com este Governo para que o país tenha estabilidade e um rumo, ou como é que exerce um magistério de influência se o senhor não concorda em nada praticamente com o que faz este Governo? Um presidente vai ter que presidir, não vai governar, não vai legislar. Isso, cada órgão de soberania tem as suas funções, eu tenho isso bem claro. Agora, eu não vou ser um presidente de um governo. Eu vou ser o presidente dos portugueses. E o que Marcelo Rebelo de Sousa foi, na minha opinião, foi um presidente de um governo, constantemente. Sr. Doutor, deixa-me interromper. Que lei vetaria que eu não vetei? Olha, Sr. Que Presidente. lei vetaria? Não, deve ter pensado. Tem uma divergência tão radical. Eu fui o retrato do governo, porta-voz do governo, vetei dezenas de leis da maioria parlamentar do governo, deve ter escolhido 2, 3 matérias. Olha, ele devia ter vetado. Olha, Sr. Por uma Presidente, questão de Sr. princípio. Presidente, aquele simulacro de democracia que foram as eleições para as comissões de coordenação de desenvolvimento regional, por Sim, exemplo, isso depende do Presidente. essa lei que criou aquele simulacro de democracia em que PS e PSD, os partidos que o apoiam, PS e PSD combinaram O Partido quem iam ser Socialista os... não me apoia, como sabe. O senhor... Formalmente só tem o apoio do PSD. O senhor é o candidato dos donos disto tudo. O senhor é o candidato dos donos disto tudo. Isso é um slogan. Agora diga-me uma lei que teria vetado. Estou-lhe a dar esse exemplo. Essa Essa lei uma lei que avança no alteração que foi sentido da feita. descentralização e que Presidente, não seja- alarga a eleição. Não se... Oh, Aquilo foi um simulacro de democracia, uma ofensa. ao Olha, que se passou. doutor, deixa-me acabar o pensamento. É o seguinte. Essa lei vem permitir a eleição do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional pelos autarcas, membros de Assembleias e de Câmaras. Qual é a reserva? Acha que são todos marionetes do Governo? São marionetes. Ouvir o Sr. partido. Presidente falar de descentralização é risível, Mas sinceramente. até onde vai o seu ideal de descentralização? Olha, Vai até à regionalização, Tiago, e já vou dar a réplica a Marcelo Rebelo de Sousa. Não sou eu que tenho que decidir, é um Parlamento que tem que decidir isso. Mas Parlamento que tem que decidir isso. Mas a sua posição é tendencialmente favorável à regionalização? Eu não vejo, dentro do que pode ser a descentralização, o conceito de regionalização é um aspecto disso, que pode e deve ser discutido. Mas eu não vou legislar sobre a matéria. Eu estou a candidatar a Presidente da República. Mas é importante saber, só uma série de críticas e de caminhos que entende, se considera que esse é um caminho fundamental ou não, porque trouxe também a questão da descentralização. Mas sabe qual é o problema da E o senhor descentralização, já da lembrou que é um regionalização? candidato do Porto contra o Terreiro do Paço. Mas sabe qual é o problema da descentralização, da regionalização, de todos esses palavrões? Qual é o grande problema? É que o Estado nunca discute o que tem que discutir. O Estado Central nunca discute os poderes que teria que abdicar. Porque lá está essa lei que também é uma lei em que o Estado Central nunca já houve um referendo da regionalização em Portugal, portanto já se discutiu em 98, houve um referendo, porque é um instrumento concreto de descentralização. Naturalmente que houve e poderia haver outro. Mas isso... Doutor, mas já viu, quando se trata das suas ideias, como é vago, descentralização, sim ou não? Sim. Diz que eu, quando falo de descentralização, brinco, mas eu fui autarca. Eu estou autarca. Está autarca? Eu sou autarca. Sim. Eu fui 20 anos autarca. 20 anos autarca. Na autarquia mais pobre de Portugal, Solurico de Basto. Fui autarca. Sabe o que é? Ver o terreno, estar no terreno. Não foi Lisboa, não foi Porto, não foi... Foi Solurico de Basto. Já pensou o que é a autarquia mais pobre de Portugal? Na altura era o que era o drama, por acaso já não é a mais pobre de Portugal. Mas para perceber o drama é preciso ter estado lá. É preciso ter estado lá. Mas o meu problema é o país ser Pois, continuamente sei, o mais mas o país pobre é da Europa. abstrato, mas o problema é... Se o Sr. Presidente for estar no reeleito, terreno. se o Sr. Presidente for reeleito em 24 de janeiro, o destino vai terminar o seu mandato com grande probabilidade como o Presidente do país mais pobre da Europa. Essa é a realidade que vamos enfrentar. Porquê é que os portugueses não hão de aproveitar agora o programa, o Plano de Recuperação e Resiliência
para fazer saltos e mudanças estruturais fundamentais. Porque não vão ser os portugueses, porque o senhor já Presidente já proclamou, e o Governo também já proclamou, que o objetivo da bazuca europeia é gastar Não, dinheiro. bazuca, eu não sei o que é isso. Que eu É já disse que gastar. era contra a bazuca. Já disse que era É contra gastar. o nome O senhor bazuca. Presidente é adepto do Não gastar. sei o que é bazuca. Do O debate gastar. está interessante e está Não sei o que é suficientemente bazuca. equilibrado para que seja Nunca suficiente. fala de Desculpar devolver. agora. Está a falar O debate de- está interessante, está a ser perceptível, penso eu, no essencial para casa, isso é o mais relevante de um debate, mas acaba de tocar na questão do desenvolvimento do país. Marcelo Rebelo de Sousa invoca a questão do plano de recuperação. É isto que temos em cima da mesa. A minha pergunta para si é, defende um Estado mais pequeno e menos gastador. Este é, todavia, um contexto em que ter um Estado forte e capaz de assistir na saúde, assistir no apoio às empresas, assistir nos apoios sociais, se tornou absolutamente gritante. Como é que um país com um Estado mínimo reagia a uma pandemia como esta? Um liberal não defende um Estado mínimo. Isso o que o liberal defende é um Estado forte nas funções que tem que ter. E um Estado que saia da frente onde não tem que estar metido. E, por exemplo, onde é que não tem que estar metido? O liberal, o que quer, por exemplo, Mas fala onde é de que tem que saúde, estar? fala de educação. Questões estruturantes, Falamos claro. disso. Fala de saúde e apoios fala de educação. sociais. O que um liberal quer é acesso efetivo, universal aos cuidados de saúde. O que nós temos neste momento. Mas não considera o que esse sistema Tiago, garante. que gerir uma pandemia na saúde, concretamente, e há vários países europeus que estão a ter dificuldades desde logo na implantação dos planos de vacinação, que gerir, não tendo concentrado no Estado o essencial do sistema de saúde como um todo, é muito mais problemático? O que nós temos neste país. Não me responda-me, não seria muito mais problemático se não tivermos um Serviço Nacional de Saúde tão relevante dentro do sistema global de saúde, gerir a pandemia? Mas qualquer liberal, somos únicos que não temos preconceitos sobre quem é o dono do hospital. Somos os únicos. O que nós queremos é acesso efetivo aos cuidados de saúde. Não queremos acesso universal às listas de espera, que é o que temos neste momento. Eu não tenho preconceito nenhum sobre quem é o dono do hospital. Mas eu quero é que as pessoas escolham. Ó, doutor, mas Marcelo ouça-me o Sousa. seguinte, ouça-me o seguinte, os países mais liberais, quando chegou a pandemia, o que é que fez os Estados Unidos da América? E o que é que fez o governo conservador britânico? Injetou dinheiro na economia. Injetou dinheiro em políticas sociais. Eu pergunto, a pobreza vai ser, é hoje, e vai ser, nos próximos tempos, um problema. Como é que se resolve com uma visão liberal a pobreza sem políticas sociais? Como? Como é que, como é que se resolve? Como é que se enfrenta? É porque as políticas Como é que se liberais o que enfrenta? garantem não acabam com os Acha que apoios os sociais. privados, acha que a mera liberdade As políticas económica liberais resolve a não pobreza? determinam nem acabam com o apoio social. O que fazem é trazer prosperidade. Porque estarmos todos pobres não é a solução para a pobreza. Tiago, vamos a dois exemplos concretos. A Iniciativa É Liberal crescimento tem no económico. programa, por exemplo, a ideia de uma limitação até constitucional, embora isso não tivesse, obviamente, de passar por uma discussão mais ampla, à despesa pública e à carga fiscal. Aumentar a despesa pública é algo inevitável, por exemplo, em contexto de pandemia, muito para lá do previsível. E aumentar a carga fiscal foi algo que também vivemos no país, ainda muito recentemente, decorrente ainda da crise financeira Inevitável deste porquê? século. É inevitável Porque é preciso gastar muito mais dinheiro com apoios sociais, com a saúde, desde logo. E se não gastarmos em TAP, se não gastarmos 21 mil milhões de euros desde 2008 na banca. 21 mil milhões O de senhor euros. era favorável a Que é deixar privada. cair? 21 Não sei se 21 sabe mil que é milhões privada, de euros. não é pública. Mas todos nós portugueses, mas gastámos é até privada. agora 20 mil É milhões privada. de euros na banca. Mas foi o E Estado, eu, enquanto o Estado liberal, a e o ajudar os partido, privados. O Estado a ajudar os privados. eu, enquanto liberal, e o meu partido, nunca apoiou esse tipo de apoios à banca, por exemplo. Mas o que é que tinha Essa é que é a acontecido? abordagem liberal. Portanto, recusou a crise sistémica, a possibilidade de uma crise sistémica, tinha-se deixado cair algum dos maiores, dos o mais dinheiro importantes que vem bancos aí, portugueses. a tal chamada, o plano de apoio europeu, é extra. Nós somos um país que recebeu já mais de 100 mil milhões de fundos europeus. Somos um país que se endividou em mais de 200 mil milhões de euros. Um país que, mesmo assim, mesmo com esse dinheiro, continuamente aumentou o esforço fiscal dos portugueses, os impostos, e continua a fazê-lo. Uma última pergunta concreta, só para o Marcelo Rebelo de Sousa a seguir. Quando estamos diz aí que muito temos um além problema dos portugueses gravíssimo de podem saúde pagar. pública, e estamos numa altura propícia para falar disso, como é que se corrige um problema de saúde pública sem gastar mais dinheiro hoje? Sem contratar mais médicos, mais técnicos para a saúde? Mas o próprio Estado não está a conseguir contratar esses médicos. E o Estado tem uma oferta. Eu quero é que o Estado use efetivo todo o sistema instalado de saúde cá em Portugal. E, por preconceito ideológico, desde março, que o Ministério da Saúde não
usou os privados. Os privados é Quando o senhor diz setor que social, por setor conceito empresarial. ideológico responsabiliza diretamente a Ministra da Saúde pela morte de 10 mil pessoas, isso não é demagogia? Não, eu nunca, e com não assunto ponha muito palavras sério? na minha Não, boca, estou não para- foi isso que eu disse. Então o que é que disse? Não foi isso que eu disse. Há, de facto, e esta é uma responsabilidade política deste governo e dessa ministra, há uma responsabilidade política em não ter optado por usar a oferta privada de saúde. E o que é que nós temos neste momento? Não é só... O país não é só um indicador, o país não é só Covid. Temos uma crise pública de saúde, uma crise de saúde pública não Covid. O senhor já está agora com bastante vantagem no tempo. Marcelo Rebelo de Sousa, o senhor vai ter o seu destino, neste caso, diria, ligado ao do Governo, em relação à gestão da pandemia. Pode vir ainda um tempo particularmente difícil, sem embargo, poder responder a alguma coisa que tenha ouvido. Sim. Deixe-me, no entanto, dizer aqui uma coisa. A área política de onde veio o seu candidato votou praticamente sempre contra o estado de emergência. Não deixa de ser uma ironia falar dos mortos, Covid e não Covid, quem se opôs sempre à declaração do estado de emergência. Eu pergunto-me o que seria o saldo em termos de mortes não havendo estado de emergência, com a mobilização que permitiu de meios sanitários, forças armadas, forças de segurança, recursos extraordinários para ir buscar material que não existia, nem em públicos, nem em privados, ventiladores, não havia. O que seria isso sem a prevenção dos portugueses? Portanto, é muito fácil avançar com ideias do Estado liberal, daquele sonho, daquela utopia, e depois votar contra o estado de emergência. E eu pergunto, olha, os países que ultraliberais estiveram contra o estado de emergência acabaram todos a declará-lo. Todos. Bom, agora, falando daquilo que se passa, estou preocupado. Estou preocupado porquê? Porque está a haver uma situação muito complicada no Reino Unido, muito complicada, e se falo nisso é porque a variante britânica já está, Já está em Portugal, na nós Europa soubemos continental, também, até em Portugal continental. mas está numa situação de galope no Reino Unido. Isso preocupa-nos. Felizmente, falei hoje com o Presidente do Governo Regional de Madeira, foram adotadas medidas para enfrentar a situação na Madeira, com a detecção dos surtos e a identificação dos surtos, mas não há dúvida que há uma pressão outra vez sobre os internamentos e sobre os cuidados intensivos, Que podem levar que a é mais preocupante, medidas restritivas. e que justifica porque é que há, e amanhã ouvirei os partidos, começando pelo que eu apoio, a Iniciativa Liberal, logo de manhãzinha. Facto, o estado de emergência do Sr. Presidente, é porque não podemos olhar só para o indicador. O estado de emergência do Sr. Presidente... Não é meu, é do país. Não é meu, é do país. É o que o senhor escreveu É o do e assina país. por baixo. É É o o que do o senhor país. escreveu e assina por baixo. É o do país. É o do país que É o do está país. a enfrentar a destruição económica e social Sim. por causa desse E estaria menos estado de se, emergência. entretanto, alastrasse a pandemia. É o país que tem que se concentrar em supermercados, porque o seu estado de emergência e o cheque em branco que passa ao governo leva a medidas, por exemplo, em que as pessoas têm que se Então, o concentrar melhor é não para haver fazer estado de compras. emergência. É melhor não haver estado de emergência, não é? Para si. Não, a questão é que... Então, Mas isto resolvia só com máscara e distanciamento? É esse, O que também temos que ter bem presente é que o Sr. Presidente escolhe desconfiar dos portugueses. Os portugueses demonstraram, muito antes de qualquer medida do governo, que se preocupam e, naturalmente, não íamos poder ter um Natal normal, não íamos poder ter uma passagem de ano normal, não íamos Mas poder ter mesmo um assim, verão com as normal. restrições, Não íamos poder temos ter um mais de verão 7 mil normal, mortes. exceto o Sr. Presidente. Temos mais O de Sr. 7 mil Presidente mortes em andou a Portugal. partilhar minis, bolas de Berlim, Já não a temos arranjar tempo, esquemas para ir para a já não praia. temos tempo agora para isso. Vamos só para uma pergunta final a cada um, que eu gosto de colocar, uma questão curta. Deveriam ser duas, mas o tempo não o permite. E como Marcelo Rebelo de Sousa começou o debate, será a Tiago Maia Gonçalves a terminá-lo. Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que o diferenciou mais do seu antecessor? Ah, também por homem. Foda-se. a situação que encontrei. A situação, esta pandemia, houve a crise dos fogos, houve a crise bancária que se agravou em Mas isso não diferenciou assim. 2016. Isso foi a realidade. Não, mas essa realidade obriga a respostas diferentes daquelas que foram dadas pelo Montessor. O Montessor deu respostas que eu considero positivas, muito positivas em relação à crise da Troika. A crise que vamos enfrentar é mais complicada, a pandemia é uma realidade muito complicada, mesmo com o estado de emergência. Sem estado de emergência eu não quero imaginar o que seria, e pelo meio houve
a crise dos fogos e houve a crise bancária pesadas. Evitou no essencial a questão. Tiago Maia Gonçalves, quem foi o melhor Presidente da República que já tivemos em democracia? Eu considero Ramalhianes como um referencial ético de desempenho, portanto, eu apontaria isso. Tiago Maia Gonçalves, Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigado por terem estado em direto na RTP. Foi mais um Frente a Frente. Amanhã estaremos de volta com o Frente a Frente na RTP3 entre Vitorino Silva e André